9 pontos positivos de morar em Portugal. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal, o canal que te informa sobre ligação, sobre trabalho no exterior e também curiosidades principalmente para nós brasileiros. No vídeo de hoje a gente vai estar trazendo para vocês 10 pontos positivos de se morar aqui em Portugal, então fiquem conosco até o final porque eu tenho uma informação muito importante para vocês. Então gente, o primeiro ponto que a gente considerou como importante nesses 9 pontos positivos de morar aqui em Portugal: poder de compra. Mas assim, quando a gente diz poder de compra, não é somente aqui em Portugal. Quando a gente converte nosso dinheiro aqui em euro para real também rende muito, então a gente sentiu que o poder de compra relacionado tanto com compras que a gente faz aqui no país quanto as coisas que a gente paga no Brasil é muito grande, então a gente consegue se manter aqui e ainda mandar alguma coisinha lá para o Brasil. Então, poder de compra aqui é ótimo e isso foi um ponto positivo que considero de morar em Portugal. Isso porque ainda muita gente fala que aqui em Portugal é um dos salários mínimos mais baixos da Europa. Mas mesmo assim, se você tiver um foco assim e fazer as coisas tudo certinho com planejamento, você consegue sobreviver aqui e ainda conseguir guardar uma grana se você tiver um pouquinho de foco. O segundo ponto positivo, de se morar aqui em Portugal é que Portugal ele tá bem localizado, assim próximo de alguns países de interesse nosso. Eu falo no seguinte: tem alguns países que a gente tem muita vontade de conhecer e eles basicamente todos eles estão aqui bem próximo de Portugal. Então eu considero isso um ponto positivo para se morar aqui porque a gente consegue se locomover assim com uma facilidade melhor para ir nesses lugares que a gente tem vontade de conhecer um dia, então vai ser muito mais fácil, a gente vai economizar muito, então isso é um ponto positivo de se morar aqui em Portugal. Terceiro ponto que a gente considerou de positivo aqui, principalmente para mim que hoje trabalham muito com o público, é a questão da língua. A facilidade que a gente tem para desenvolver novas línguas é ótima porque aqui a gente trata com franceses, americanos, assim é muita gente de diversos países que visita aqui Portugal, então com isso a gente consegue desenvolver muito a nossa capacidade linguística. Não que no Brasil isso não é possível, é assim, mas normalmente para você ter uma oportunidade de lidar com outras pessoas de outro país você tem que entrar numa multinacional ou está em algum lugar situado com bastante turista. Lidar com pessoas de outras culturas é ótimo porque a gente consegue desenvolver muito outras línguas falando em cultura. O quarto ponto positivo que a gente considerou foi essa cultura. Gente, só você convivendo mesmo para vocês verem, é muito bacana você entender como funciona os outros países, é uma questão muito de empatia, respeito, é criar interesse, sabe, sobre a história das pessoas, tentar entender como que funciona, ver que não é só o nosso país, no caso muitas vezes a gente fala Brasil com Portugal, enfim, não é só o nosso país que sofre, inclusive esse foi um dos motivos que mais teve comentário aqui no nosso vídeo, porque vocês comparam o Brasil com Portugal, enfim, não é questão de comparação em si, você vê, você enxergar outra realidade, então quando a gente tem contato com outras culturas isso acontece além de aumentar mais ainda a nossa curiosidade de gravar o mundo e é normal às vezes, a gente comparar o Brasil com Portugal. A gente veio do Brasil, a gente está em Portugal, não é normal isso, não acho que não tem maldade nisso não, isso não é também uma verdade, a gente às vezes acaba comparando porque certas coisas acabam lembrando, mas a gente tem ciência é muito da diferença que é, mas do Brasil, mas é um choque. Mas mesmo assim é muito diferente até mesmo porque o Brasil é não sei quantas vezes muito maior que Portugal, então não tem como, não tem comparação, é bem diferente por realmente. Porque a gente tá vendo a diferença e a gente quer contar a diferença para vocês, entendeu? Então, antes da gente continuar o vídeo, eu acho que só pular essas informações que eu já estou te passando eu já mereço um like ou você se inscrever no canal se você é inscrito. Muito obrigado fazer parte dessa família que tem só crescido. Quinto ponto que a gente veio trazer aqui para vocês positivo de se morar em Portugal é a língua, que a gente escolheu Portugal também por causa da língua, da facilidade da gente conseguir se comunicar com as pessoas, arrumar um emprego, conseguir dar os primeiros passos. Então eu acho que isso é dizem que acho que tudo muitos brasileiros consideram antes de se migrar, querer sair do país, escola em Portugal por causa da língua e da facilidade. Então esse é um ponto, é o sexto ponto positivo que a gente trouxe também para vocês aqui, que a língua que facilita muito a gente na hora de chegar se adaptar no lugar. Ponto número 7, o ponto
Seria frio eterno mesmo que tenha época de verão. A gente que achou que ia ser mais inverno ou verão e não aqui, por mais que tenha a época do frio, a gente consegue sentir as estações conforme a mudança delas. Então isso foi um ponto positivo porque a gente consegue aproveitar o frio, consegue aproveitar o calor de uma forma não tão intensa. Até mesmo porque lá no Brasil não parece que você não consegue viver nas 4 estações certinho, quentura e uma massa, porque não sente frio. É muito diferente, então você acaba não aproveitando assim exato, mais ou menos como funciona, a primavera não, sim, mas faz diferença, sim. Foi bem diferente, a gente percebeu isso aí rapidamente. A segurança, acredito que isso não seja novidade para ninguém, não falando mal do Brasil como a gente sempre fala, mas é um fato aqui, a gente se sente muito mais seguro. É questão de roubos, essas coisas a gente não vê muito, por mais que as pessoas sempre dizem, me comentam, mas deu uma realidade muito cruel, a gente não vive aquilo, não tem medo, enfim, por mais que a gente se proteja, a gente não tem medo de sair na rua. Nesse exato momento aqui já é meia-noite, a gente tá com o celular na mão gravando um vídeo para vocês e tá tranquilo, entendeu? A gente fica de olho, mas não tem aquele medo, aquela insegurança. Então esse é um ponto muito positivo que conta, que é o mínimo que a gente merece ter. 8º ponto positivo: transporte público. Aqui a gente consegue ter acesso a diversas formas de transporte, tanto por metro, tanto por comboio, ônibus, que aqui se chama autocarro. Com o único passe de uma boa qualidade a gente consegue descansar, consegue chegar rápido aos lugares, tudo tem uma conexão ali, então isso é um ponto muito positivo para a gente que trabalha muitas horas ao dia. A gente consegue chegar no metro ou no autocarro, chegar em casa rápido, então isso conta muito na hora de balancear a qualidade de vida. Sim, consegue se deslocar praticamente para todos os lugares dentro de Lisboa e Porto e arredores dessa cidade usando o transporte público, então isso acaba ajudando bastante porque a gente também acaba economizando, gente? Para finalizar, a gente vai trazer o 9º ponto positivo de se morar aqui em Portugal. Eu acredito que não é só Portugal, mas a gente percebeu isso com um pouco de tempo a gente morando aqui. A gente percebeu que é o cuidado com os animais, Aqui você não vê muito animais de rua tipo gato, cachorro na rua igual você vê no Brasil. Se você ficou até o final do vídeo, gostaria que você comentasse alguma coisa, isso ajuda a posicionar o vídeo e passar essas informações para outras pessoas. Comente aqui embaixo que você gostou e também estou deixando alguns e-books que podem te ajudar. Até o próximo vídeo.